Bom, quem vos fala é o Vitor, né? E nesse vídeo eu irei mostrar, através do Jupyter Notebook, o script que eu elaborei para escrever um dos meus artigos, no LinkedIn. Nesse vídeo você poderá aprender, né, ter acesso aí, em como acessar dados através da API do Yahoo Finance. Iremos calcular o retorno, o desvio padrão, a matriz de covariância, que será importante para o cálculo do beta das ações. Consequentemente, iremos calcular o CAPM, que é o Capital Asset Pricing Market das ações. Iremos botar alguns gráficos. Irei simular também a fronteira eficiente de Markowitz, desse conjunto de ações, nessa célula aqui, juntamente com a linha de alocação de capital. E por fim, irei avaliar a inclusão da VVAR3, a Via Varejo, nesse portfólio simulado, utilizando aí as ferramentas que eu já mencionei. Com a adição do índice Sharpe, que é um índice que nos dá clareza do ponto de vista de performance, ou seja, a relação risco-retorno. A intenção desse vídeo é demonstrar as possibilidades de se realizar cálculos e análise de investimento de forma profissional, utilizando a ideia do Jupyter e a linguagem Python. Caso você tenha interesse em obter o script e tirar alguma dúvida, será um prazer poder compartilhar esse conhecimento com você. Lembrando que eu sou graduado em Ciências Contábeis, com especialização em Finanças, portanto, minhas habilidades com programação estão no nível que eu diria de um entusiasta. Eu gosto muito do assunto, comecei com VBA, Macros, Excel, MySQL, e ultimamente eu tenho me dedicado bastante ao Python, e confesso que eu estou, cada dia que passa, mais impressionado com as possibilidades que essa linguagem proporciona e viabiliza. Enfim, ela é muito prática, muito rápida, muito eficiente. Obviamente que exige uma curva de aprendizagem, como qualquer coisa que a gente se dedica a aprender nessa vida, né? Enfim, então se você quiser obter o script, fica à vontade para entrar em contato comigo, deixa um comentário, manda uma mensagem, pode fique à vontade de solicitar uma conexão aí no LinkedIn, enfim, vai ser um prazer. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vou começar importando as bibliotecas que são necessárias. Vou esperar aqui o output ficar vivo. Eita, tá lento, hein? A ideia do vídeo é ser rápido, mas foi. Aqui eu estou preenchendo a lista com os códigos das ações que eu vou baixar no Yahoo Finance. Então aqui estamos baixando, apesar de hoje ser dia 20, já tinha feito algumas simulações com dia 16, enfim, vou manter, não tem problema, é só um exercício. Aqui eu estou tratando, se porventura, a existência de algum dado nulo, então aqui está zerado. Vamos agora calcular os retornos. Aqui eu estou excluindo a coluna do IBOV, para eu ter um data frame somente com as ações do portfólio. Aqui tem o retorno anualizado, então eu fiz a média dos retornos e multipliquei por 250, quantidade de dias úteis, sem preciosismo, né? Tem gente que vai falar, mas são 252, não tem a menor diferença isso, para efeito de cálculo. Desvio padrão também anualizado, e agora a matriz de covariância. Olha como é fácil fazer, executar uma linha de código, porque essa linha aqui é só para eu chamar e ver o output aqui. Com o método cov eu já traço o cálculo, a rapidez da ferramenta é impressionante. 250 aqui também analisado. Com a matriz de covariância, a gente calcula o beta. E aqui eu já tenho a série referente ao beta de cada ação. Muito rápido, né? E aqui eu já começo a montar um data frame, selecionando o que eu acho que eu quero, enfim, fazer um data frame só com os outputs. Retorno, de padrão, beta. Agora vamos aqui para o CAPM. E também agora eu vou fazer o comando com a diferença do CAPM. A Secured Market Line.
Aqui eu estou chamando uma funçãozinha. Falando brevemente sobre a Security Market Line, matematicamente uma linha é o encontro de dois pontos, não é isso? E eu estou fazendo um risk free, no qual eu atribuí um valor de 4,5, que foi a última Selic divulgada pelo Banco Central, e o Return Market, que eu estou pegando lá da minha matriz, do meu data frame de retornos anual, estou localizando o valor do IBOV. Né? E aí eu vou plotar agora minha Security Market Line com os retornos analisados das ações. Então a ideia desse gráfico é você verificar as ações, né, dar preferência para as ações que estão acima da Security Market Line. A gente nota aqui que a Croton, né, ela está com um beta maior que o mercado, o IBOV, a referência, né, e com um retorno, né, perto aí da linha da taxa livre de risco, que é uns 4,5. Então, assim, não é um cenário atraente, né? Então, é melhor deixar o dinheiro. Claramente não pode ser vivendo apenas com isso tomar alguma decisão, mas é o mínimo que eu posso garantir que é esquisito você ter uma ação com beta maior que o mercado, entregando um nível de retorno similar a uma taxa livre de risco. Isso é para ficar atento. Fazer a mesma coisa agora com, ao invés dos retornos analisados, com o CAPM. E você nota que o CAPM ele pega o prêmio, né? Ele considera o beta de cada ação. Na verdade, o CAPM ele nos dá uma ideia do que seria uma taxa mínima de atratividade para cada ação. Né? Pode ver que aqui, por exemplo, o RBR, aqui é o retorno analisado dela, do prazo de 5 anos, está acima da Security Market Line. Então, é um retorno bem interessante para um beta muito baixo, né? E quando eu calculo o CAPM, dada essa volatilidade baixa, o mínimo de atratividade que eu tenho que exigir para esse papel, mínimo de retorno, acaba sendo baixo porque ela apresenta baixo risco, né? Quando a gente olha do ponto de vista de volatilidade. Enfim, existe uma série de coisas que podem ser, série de inferências que a gente pode fazer olhando esse tipo de gráfico, né? E aqui eu vou plotar um gráfico com... Aqui eu só coordenei a coluna com a diferença do retorno analisado com o CAPM para a gente ter uma imagem disso que eu estava vendo ali nos outros gráficos. Né? Então você vê a diferença do retorno analisado com a taxa, eu diria, mínima de atratividade da ação. Né? Então você vê, por exemplo, o IRBR está pagando, está dando um retorno muito acima do que, dada a volatilidade dessa ação, o risco dessa ação, ela está pagando bem acima. Né? E uma outra curiosidade é a Magalu, que nesse cálculo eu considero a volatilidade dela, mas a volatilidade dela aqui é muito por conta dessa subida, dessa tendência forte de alta, né? Então esse descolamento do padrão de mercado, que é o IBOV, acarreta, isso se traduz em volatilidade, né? Um beta alto, porque descolou muito, mas, por outro lado, se eu considerar essa volatilidade para uma taxa mínima de atratividade, dado um prazo de 5 anos, né, cara, é importante frisar isso também, a minha exigência de retorno também deveria ser alta. Embora ela esteja entregando muito retorno, é por isso que você tem esse comportamento aqui. Mas, obviamente, não dá para você tirar uma conclusão olhando só para isso. A Magalu tem demonstrado aí uma forte demanda no mercado, enfim, é preciso analisar o contexto. Né? Então, vamos agora calcular a fronteira eficiente, que nada mais é uma simulação. Eu estou simulando 5.000 combinações de peso, ou seja, de participações diferentes para as ações, né, que compõem o portfólio. Então aqui eu estou calculando, eu estou tomando com base esse data frame aqui, que eu tirei o IGOR, ou seja, estou com as ações, ainda está rodando. Basicamente é isso. Ela simula, para cada simulação, ele faz um looping aqui 5.000 vezes, para cada simulação, e obviamente, aleatoriamente, ela atribui um peso, porém o peso, a soma desses pesos é igual a 1,
e com essa matriz de pesos calcula-se o retorno de desvio padrão do ponto de vista do portfólio, da carteira. Então já foi. Aí agora eu vou montar aqui, vou fazer um join dos data frames, tanto do retorno de desvio padrão com esses pesos. Para eu, aqui é só o data frame dos pesos, aqui eu estou juntando eles para eu saber qual a combinação, a participação de cada ação para os outputs aqui de retorno de desvio padrão. Isso aqui é muito interessante, né? Facilita muito aí uma tomada de decisão, quanto eu tenho que colocar de capital. E aí aqui eu vou colocar o gráfico com a fronteira eficiente. E aí a gente vê a análise que se faz, na fronteira eficiente. Eu vou tentar botar aqui para a gente ter exatamente essa linha aqui, né? Então o que a fronteira eficiente mostra? Que apenas mesclando, né? Apenas você, como eu diria, apenas a proporção, a combinação de pesos das ações, né? Então aqui você tem essa que seria a nossa fronteira eficiente, né? Então eu vou fazer agora o próximo gráfico, vamos considerar aqui uma taxa de livre de risco e vamos plotar uma linha onde ela tangencia essa fronteira eficiente, aí onde essa aqui seria a nossa, eu diria, a nossa composição de carteira mais eficiente, né, do ponto de vista de risco e retorno esperado. Então vamos lá, vamos seguir. Aqui eu só estou colocando o data frame com os melhores retornos e os melhores desvios, para ter uma noção. E agora eu vou adicionar aqui a linha de alocação de capital. Para isso eu tenho que definir qual é o ponto onde a minha reta vai tangenciar lá, e o melhor ponto seria, você pode fazer olho nu, eu poderia baixar esse data frame, olhar no Excel e ver exatamente qual é o ponto aqui, mas dá para ser feito olhando aqui mais ou menos no olho. A gente pode até pegar aqui, ó, olha, eu diria que eu vou pegar esse 19 aqui, 19 para tangenciar aqui, ó. Vai ser 20, vou pegar 20 para 44, vai. 20 para 44 vai dar certo também. Então vai ser um eixo X 20 de desvio padrão para 44 de retorno. Meu risk free continua aqui 4,5. Aí aqui eu calculo, então claramente tem que rodar aqui, coeficiente angular da reta, que eu estou simulando um array com até 0,5, variando de 1 em 1, e uma reta, a função do primeiro grau, tem o AX mais B, onde o B é o intercepto do eixo Y, que é a taxa de risco, e aqui esse np.dot é uma propriedade do NumPy, né? Eu estou fazendo a multiplicação do coeficiente angular com a matriz do eixo X. Isso aqui vai me resultar nesse data frame, onde eu tenho desvio e retorno, e aí eu vou plotar no gráfico a linha de alocação. O Capital Allocation Line está tangenciando aqui. Então a interpretação que se faz da linha de alocação é a seguinte: se eu colocar 50% do meu capital num ativo com taxa livre de risco e os outros 50% no melhor combinação de ativos, essa é a linha de retorno que eu estou buscando. Então se eu estou aqui no 0,20, meus 50% eu vou estar buscando aqui um retorno de aproximadamente 0,24, né? 24% anual. E por fim, a gente vai analisar aqui agora a adição da Via Varejo, fazendo uma análise, como eu faria essa análise para incluir ela no meu portfólio, né? Aliás, uma das coisas que eu estou tratando valores nulos. Vou plotar um gráfico aqui normalizando as variações de preço na base 10, só para a gente ter uma noção, né? Olha aqui nos últimos 5 anos, a volatilidade da Via Varejo, né, quando comparado com o Ibov, é bem maior, né? Mas em termos de retorno, podemos dizer assim, está bem próxima do Ibov.
Então a gente vai calcular aqui a base de retorno. Porque na verdade, retorno, quando a gente fala de variação, ela variou mais. Então provavelmente ela vai dar um resultado aqui de retorno maior do que o IBOV, né? O retorno quando a gente olha do ponto de vista anualizado, né? Mas se a gente for olhar acumulado, quem comprou aqui ainda está, o IBOV ainda estaria ganhando mais, cara, segurou 5 anos. Desvio padrão, olha, quando a gente olha o desvio padrão, como é que o desvio padrão da VHR é bem superior ao IBOV, né? E aí vamos calcular o beta, essa é a matriz de covariância, o beta, aqui, eu vou montar o data frame com a inclusão CAPM e a diferença, né? Aí, isso aqui foi só um lembrete, posso até tirar. E aí eu estou botando um gráfico. Aí eu vejo aqui, ó, CAPM e o retorno, né? Então esse aqui, do ponto de vista da volatilidade, essa seria a taxa mínima de atividade para o meu varejo, né? 16,2% ao ano. Deixa eu ver se é isso mesmo. 16,2 para 42,2, é isso mesmo. E aí, você pode ver que ela tem entregue 42% no prazo de 5 anos, uma média anualizada, é um bom retorno, né? Mas aí o interessante é você analisar do aspecto de performance de retorno, ou seja, o índice de Sharpe nada mais é do que a diferença entre o retorno de um determinado ativo menos a taxa livre de risco, a relação disso, né, desse ganho, em virtude da volatilidade, do desvio padrão. Então, o índice Sharpe do IBOV seria 0,70. Do portfólio, né, assumindo aqui 0,44, não foi? 20, eu tenho um índice de Sharpe, né, belíssimo aqui para o portfólio. Claro, assumindo que aqui, aí que eu já estou assumindo que eu estou com 100% do meu capital alocado naquela melhor combinação da fronteira eficiente e, enfim, conseguir isso ao longo aí do... isso claro que isso é simulado, né, hipotético, enfim. E aqui eu faria a mesma coisa com a Via Varejo. Aí você, embora a Via Varejo apresente uma taxa de retorno que eu diria atrativa, né, isso vem às custas de uma volatilidade alta. E isso fica evidente quando você calcula o índice de Sharpe. Então é isso. Espero que tenha... em termos de conclusão, né, é óbvio que isso aqui são ferramentas. É importante você analisar contexto, fundamento, enfim, mas obviamente que todo esse exercício ajuda muito na hora de tomar decisões. A Via Varejo faz parte de uma empresa dentro de um segmento de consumo cíclico, né? E obviamente isso já apresenta uma característica em termos de volatilidade superior a outros segmentos. É importante saber disso, né? E tem uma análise de macroeconomia. Recentemente hoje é 20 de dezembro de 2019, né? A reforma da Previdência está aprovada, a economia tem mostrado sinais de recuperação em termos de geração de emprego, Selic nas mínimas histórias, IPCA sob controle, né? Enfim, uma série de coisas que deve ser levada em consideração. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha agregado valor, tenha sido interessante. E, enfim, a gente se vê aí talvez numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até mais.